versículo 24. Todos acharam? Leiamos. Eu irei ler. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos, até que a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai em feixe para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei num celeiro. Amém? Oremos. Ó Deus e Pai, pedimos, Senhor, tua graça nesse momento e pedimos que nos conduza pelo teu Espírito Santo para proclamar, Senhor, a tua verdade. Peço, Senhor, que abra os corações, dando o entendimento das verdades, que nós vamos, Senhor, anunciar neste momento. Que possamos, Pai Santo, absorver todo o entendimento de tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer por meio dela e edificar. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador e hoje nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Na parábola do semeador nós vimos como o Senhor Jesus Cristo estava nos ensinando o mistério do reino. E a parábola do joio e do trigo, irmãos, ela tem uma relação com a parábola do semeador. Elas estão ligadas. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa com a descrição do semeador. E ela também vai tratar do reino de Deus. Logo aqui nós vemos Jesus Cristo, no versículo 24, apresentando esta parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. E ela vai nos dar uma resposta clara, assim como deu para os discípulos de Jesus Cristo, que tinham uma certa dúvida em relação à vinda do reino, porque eles não entenderam como o reino eles tinha chegado. Mas a parábola do trigo e do joio, ela vai nos dar o entendimento da vinda do reino, daquilo que já foi propagada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na parábola do semeador. E ainda insisto em falar para a igreja que Jesus Cristo, ele não vai reinar na terra.
Jesus Cristo já está reinando na terra. E estava conversando com um colega de trabalho, que é de uma religião, e não acredita que Deus, que Jesus Cristo esteja reinando. E ele apresenta alguns argumentos que aparentemente parecem ser válidos. Se Deus está reinando, por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Mas Jesus Cristo vai nos explicar através desta parábola. Então, esta parábola ela tem uma relação com a parábola do semeador. Ela trata da questão do reino. E o que nós vemos de novo nesta parábola, alguns elementos, é que há uma diferença entre a semente da parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Há uma diferença. É interessante que lá a semente é a palavra. Mas aqui nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a semente são os filhos do reino. Você percebe que Jesus Cristo usa esse elemento de maneira alternada. Na parábola do semeador, ele diz que a semente é a palavra. E aqui ele está dizendo que é o filho do reino. Outra coisa interessante nós também observarmos, irmãos, que na parábola do semeador, nós temos ali alguns obstáculos que não é só Satanás, mas temos a dureza do coração, a incredulidade do coração, o amor ao dinheiro, o cuidado da vida. Essas coisas são os obstáculos que se opõem ao reino de Deus. Mas aqui nosso Senhor Jesus Cristo está apresentando o inimigo que semeou, né, a semente, outra semente no seu campo. Então isso aqui é uma das coisas que nós podemos ver a diferença. E a outra coisa é a resposta, ou melhor, a pergunta dos servos para o Senhor. Eles perguntaram: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor lhe dá a resposta que não, que era para que ela crescesse juntas. Mas vamos mostrar aqui algumas interpretações, entendimento talvez equivocada que as pessoas têm a respeito da parábola do joio, do trigo e do joio. Algumas pessoas acreditam que o Senhor Jesus está falando sobre a questão da excomunhão dos membros da igreja. Por causa da ideia de arrancar, alguns passaram a entender ou a interpretar que aqui Jesus Cristo estava falando, né, desse zelo que a igreja teria, ou que a igreja tem, e por isso, né, a igreja quer tirar o joio, que seria os crentes, os falsos crentes que estão dentro da igreja. Isso é uma ideia equivocada, não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos apresentando nesta parábola. Ele não está tratando da questão mista da igreja nesta parábola. Seu caráter misto de crentes perfeitos e crentes imperfeitos. Não é essa ideia que nosso Senhor Jesus Cristo está contando nesta parábola. Por muito tempo as pessoas acreditaram que esta parábola estava se referindo a este zelo da igreja. Primeiro porque nós observamos que a igreja aqui não é o campo. A igreja não é o campo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai dar a interpretação, a explicação desta parábola, ele vai dizer que o campo é o mundo. O campo é o mundo.
e não a igreja, aonde teria esse caráter misto de crentes verdadeiros e crentes falsos na igreja. Não é essa a ideia que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos contando aqui. Não é essa a ideia que Ele está apresentando para nós. E como nós falamos, a própria explicação de Jesus Cristo vai mostrar que a igreja não é o campo é o mundo aonde a semente ela é plantada. Mas vamos prosseguindo esse texto e procurar entender o que a mensagem de Jesus Cristo para nós. Porque a questão aqui é sobre a vinda do reino. A parábola está contando sobre como o reino do Senhor, ele veio. E aí ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante. E a parábola, ela sempre vai empregar essa fórmula, a semelhança do reino dos céus com alguma coisa. Na parábola do semeador, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear e lançou, a semente. Uma parte caiu no caminho, outra parte caiu entre as pedras, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu em boa terra. E agora ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. E aí ele vai contando o que acontece nessa semelhança. E aí nós vemos que o semeador, ele é o filho do homem. Jesus Cristo mesmo vai dizer no versículo 37, ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Jesus Cristo, ele está usando um título messiânico para a parábola que ele está contando. E nós vemos que esse título messiânico é o título que Daniel está relatando em seu livro no capítulo 7. O filho do homem, que ele vai até o ancião e ele recebe o governo, ele recebe a autoridade, ele recebe o reino. E aí Jesus Cristo está empregando aqui este título. O semeador é o filho do homem. É o próprio Senhor Jesus Cristo que traz este reino em sua vinda. E aí ele está mostrando as características deste reino através da sua parábola. E aí nós vamos ver que o reino, ele é presente, o reino, ele chegou justamente, irmãos, porque o reino, ele é confirmado pela boa semente que nós vamos ver aqui no texto. O que nós vemos sobre essa terra. Olha o que ele está dizendo, irmãos, aqui no versículo de número 37. Ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Jesus Cristo é aquele que planta a boa semente. E a boa semente, aqui, meu irmão, como ele está falando no versículo 38, são versículo 37, e ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Os filhos do reino, nós podemos ver que a presença do reino, ela chegou justamente porque percebemos a presença dos filhos de Deus. Porque vemos os filhos de Deus. Porque vemos a salvação que chegou neste mundo, porque as pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo transformadas, as pessoas estão sendo libertas. Isso mostra que o reino de Deus chegou na terra.
que os filhos de Deus são aqueles que produzem justamente o arrependimento. João, ele está nos falando no capítulo 3, para os fariseus, versículo 8, produzir fruto digno de arrependimento. E não diga que tem por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então nós vemos que o reino de Deus, ele está presente entre nós. Jesus Cristo nos mostra as características do reino através dos filhos de Deus que estão espalhados sobre a face da terra. E esses filhos do reino é a boa semente, é o que produz, é o que dá fruto. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também vai falar do joio, do seu caráter maligno, do seu caráter perverso. O Senhor Jesus Cristo, ele plantou a boa semente. E aí veio o maligno, e o nosso Senhor Jesus conhece a identidade dele. Ele vai dizer que o maligno aqui, irmãos, é o diabo, o enganador. Este é o filho, ou melhor, este são o joio que é plantado juntamente com a boa semente, o joio. E aí quando nós vamos descrevendo o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui que o joio, ele é filho do maligno, podemos lembrar justamente da expressão tanto de João como de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João está pregando, o que ele diz justamente para os fariseus é que eles são filhos do diabo, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, falando para os fariseus do capítulo 8 de João, e o versículo 44, ele diz: vocês têm por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. João diz em Apocalipse que o diabo, a antiga serpente, que enganava todas as nações. Então Jesus Cristo, ele diz que, quando pergunta para ele: Senhor, o Senhor não plantou uma boa semente? Quem plantou ali o joio? E o Senhor Jesus conta na parábola: foi o inimigo. Quando todos estavam ali dormindo, o inimigo veio e semeou o joio. E aí Jesus Cristo está dizendo que o joio é o filho do maligno. O filho do maligno são aquelas pessoas incrédulas, são aquelas pessoas de coração endurecidos, são aquelas pessoas que não produzem frutos, são aquelas pessoas que não acreditam na revelação de Deus, que não acreditam na palavra de Deus, que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que cometem a injustiça, aquele que pratica a injustiça, aquele que ama a mentira. Então nós vemos Jesus Cristo mostrando aqui a natureza do reino, o caráter do reino. O reino dos céus é semelhante ao homem que plantou a boa semente e veio o maligno e plantou o joio. Aqui são as características, e nós mostramos o que realmente a parábola ela não quer dizer. Aquelas interpretações equivocadas que nós tivemos por muito tempo, esse entendimento. Mas aqui nós observamos o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando através da sua parábola. Ele está nos contando aqui a verdade que muitas vezes esteve oculta e que ele está apresentando para os judeus, e eles não estão entendendo. O reino dos céus chegou. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus
é chegado a vós. Mas aí começa a vir um monte de interrogações na cabeça dos judeus. Começa a vir um monte de perguntas, surgir muitas dúvidas. O reino de Deus chegou? O reino de Deus está presente? Mas como assim? Essa parábola ela vai responder justamente as dúvidas e as perguntas que os judeus tinham e que eu e você ainda temos. As dúvidas, como que o reino de Deus está presente? Como que Deus está reinando? Como Ele está governando essa terra? Porque para os judeus, espera ainda, se o reino chegou, por que o mal ainda existe? Essa é a questão. Por que o mal permanece? Se o reino chegou, por que os romanos ainda estão governando? Por que os romanos não foram destruídos? Se o reino chegou, por que os ímpios ainda estão aí? E por que as pessoas estão rejeitando a verdade? Por que as pessoas estão rejeitando a mensagem de Jesus, se o reino está presente? Porque é essa ideia que muitas pessoas ainda têm. Mas se Deus está... Porque as pessoas pensam que Deus ainda vai no futuro vir reinar. Porque era isso que os judeus tinham em mente. O próprio João, quando aparece pregando, ele está pregando o juízo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E como nós falamos aqui em outras pregações, que João, ele viveu uma vida de penitência, ele viveu uma vida de arrependimento, porque ele estava esperando o juízo. E é por isso que ele chama as pessoas ao arrependimento, porque com a vinda do reino, também o juízo chega para os ímpios. E é por isso que ele está mandando os fariseus se arrependerem. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ele vai pregar o juízo. Eu batizo vocês com água, mas há alguém mais poderoso que eu, que não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito e com fogo. Ele tem a pá na mão, e ele limpará toda a sua eira. Ele vai colher o trigo no celeiro, e ele vai queimar a palha no fogo. O machado já está posto à raiz. É a mensagem de juízo que João está pregando. E é interessante que quando João, ele é preso, no capítulo 11 de Mateus, que Jesus Cristo está operando um milagre, e ele ouviu falar que Jesus Cristo estava realizando milagres. Logo ele manda os seus discípulos perguntar: é você mesmo que adivinha ou esperamos outro? Porque até João também tem uma certa dúvida. Mas se o reino chegou, cadê o juízo? Se o reino chegou, por que os romanos não estão sendo expulsos? Se o reino chegou, por que os ímpios ainda prevalecem? Por que o ímpio ainda existe? Essa é a pergunta e as dúvidas que os fariseus, os judeus, os discípulos de Jesus Cristo tinham em relação à vinda do reino. Jesus Cristo está dizendo que o reino é chegado, mas se o reino chegou, não estou vendo muita coisa diferente. Cadê o juízo? Porque se Deus está reinando, os ímpios são expulsos, os ímpios perecem. Se Deus está governando, o mal desaparece. É isso que eles tinham em mente. E interessante é que esse entendimento
ainda permanece na vida dos discípulos de Jesus Cristo, dos cristãos, da igreja, da maioria da igreja, ainda está esperando o reino de Deus chegar. Não, quando Deus destruir os ímpios, aí o reino chega. Mas Jesus Cristo está contando essa parábola para afastar essa falsa ideia, esse falso entendimento que nós temos em relação ao reino de Deus. E tirar qualquer dúvida que produza incredulidade em nosso coração. A parábola, ela vai responder essas questões que nós temos. Porque você olha para o mundo e você vê morte, injustiça, guerra, maldade, e você diz, mas como é que Deus está reinando? Eu gosto muito da expressão do salmista Davi. Ele é dominador e regente do universo. Eu gosto muito. E é isso que os calvinistas chamam de soberania. Soberania de Deus. Ele está governando sobre todas as coisas. Ele reina. Ele não vai reinar. Ele já está reinando. Quando Jesus Cristo ressuscitou, no capítulo 28 de Mateus, quando ele está dando a missão para os discípulos, ele está dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não vai receber poder e autoridade. Ele já tem poder e autoridade sobre a terra depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Porque lá na cruz ele destruiu todos os inimigos. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele é Senhor de toda a terra. E isso parece que custa a entrar na nossa mente. E por que isso é tão ruim para nós? Porque isso influencia o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa relação com Deus aqui na terra. E também com os homens. Porque nós, quando pensamos assim, nós abandonamos a terra. Porque nosso negócio é só com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está a questão que nós estamos lendo. E aí é nisso que os discípulos vêm, os servos vêm perguntar para o Senhor. Jesus está contando a parábola. E os servos perguntam, Senhor, não semeaste a boa semente, que são os filhos do reino, e a presença do reino entre nós? Quem foi que semeou o joio? E o Senhor diz, foi o maligno. E o que os servos dizem? Quer que nós arranquemos? Quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor diz o quê? Não. Não, para que ao arrancar o joio vocês não danifiquem o trigo. Deixa isso para o dia da colheita. Olha a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos de Jesus, os judeus e até nós mesmos queremos o juízo imediato. Aqui é a questão da separação entre trigo e joio. Eles já queriam fazer logo essa separação do bem e do mal. Quer que nós arranquemos o joio? Como nós falamos, o joio aqui irmãos, é o do maligno. Eles estão querendo já executar o juízo, fazer essa divisão. Porque na cabeça dele, mas como é que o reino de Deus, ele chegou, ele está entre nós, mas os ímpios ainda estão aqui na terra, estão neste mundo, estão neste reino. Como é que o reino chegou se os governantes maus estão reinando? Como este reino chegou, o reino de Deus chegou, se o mal permanece?
E aí os servos perguntam o que para o seu senhor? É a parábola que Jesus Cristo está contando, irmãos, para explicar para as pessoas que o juízo ele foi adiado. Ele foi adiado. Para dizer que no reino de Deus, os filhos de Deus e os filhos do maligno ainda vão viver juntos. O que Jesus Cristo está dizendo é que os filhos de Deus e os filhos do diabo vão viver juntos. Porque o juízo, quem vai executar o juízo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não entendem. Todos queriam ver o juízo sendo executado. Todos queriam separar os maus dos bons. Queria ver a destruição do Império Romano. Então Jesus Cristo está contando essa parábola porque eles ainda não estão entendendo que o reino de Deus está presente. E aí ele está contando esta parábola do joio e do trigo para mostrar para nós que o reino de Deus, no reino de Deus, ainda por um tempo, os ímpios vão conviver com os filhos de Deus na terra. Essa aqui é a questão. Porque o juízo só vai ser, irmãos, executado no fim das eras. E é importante nós entendermos aqui o versículo 39, olha, o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Versículo 39. Então Jesus Cristo está dando uma explicação da parábola. Então deixando, versículo 36, vamos ler. Então deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximando-se dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam mal. E lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o que é que nosso Senhor está nos dizendo? O juízo foi adiado, mas o reino está presente. E no reino, na vida do reino, os ímpios ainda vão coabitar, irmãos, vão viver com os filhos do reino. Os ímpios ainda vão viver por um tempo conosco. E Jesus Cristo, no tempo determinado, aí nós precisamos entender, irmãos, a primeira era. Porque a Bíblia fala das eras no plural, significa que existem duas eras. Uma era foi a do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Aquela era, assim, ela teve fim na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda era, ela se iniciou também com a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Mateus está nos falando aqui em João, no capítulo 11. Versículo 9. Então que foste ver um profeta, Mateus capítulo 11, versículo 9. Então que foste ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, estou enviando à tua frente o meu mensageiro,
que preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se utilizam da força apodera-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aquela era do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ela se encerrou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda era, ela se iniciou com também a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo encerra uma era do Antigo Testamento e se inicia outra era do Novo Testamento. E é justamente nesta era, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa segunda era, ela será consumada. Ela será consumada. O reino de Deus é um reino crescente, é um reino progressivo. E este reino está vindo nessa segunda era, irmãos. E aí nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que no fim dos tempos, quando se iniciar esta era, é que os ímpios serão todos destruídos, serão lançados no lago de fogo. Nessa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que encerra o período da segunda era. E nós precisamos ficar atentos. Como nós lemos aqui. E aí Jesus Cristo vai dizer, ainda aqui no capítulo 13, versículo 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Ele está dizendo, irmãos, que quando o juízo final chegar, tudo que é mal, tudo que é injusto, tudo que faz tropeçar, será, irmãos, exterminado, será lançado no lago de fogo. Olha aqui o versículo de número 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço. Tudo que está aqui neste reino, que ainda convive no meio dos filhos de Deus, do povo de Deus, será colhido e será lançado. Tudo que faz tropeçar, irmãos. E os justos resplandecerão como o sol. Ou seja, não haverá nada, irmãos, que nos faça tropeçar na consumação do reino. Nós teremos um corpo incorruptível, como Paulo fala em Coríntios. Nós seremos imortais, como Paulo fala em Coríntios. E Provérbio capítulo 4, versículo de número 18 diz: a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente vai resplandecer quando o reino for consumado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar e lançar tudo ímpio e tudo que é mal, tudo que é perverso, lançar no lago de fogo, nós vamos resplandecer. A nossa justiça será perfeita, irmãos, deste lugar. Então, Jesus Cristo está respondendo aqui as dúvidas que as pessoas ainda têm. É por isso que nós precisamos mostrar a diferença. É por isso que as pessoas precisam ver o reino dos céus através dos filhos de Deus, a presença do reino de Deus. O mundo precisa olhar para a igreja, olhar para os cristãos e ver que há um povo diferente. Que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo governa, que Jesus Cristo salva. É aí que nós precisamos
entender que o reino de Deus já chegou. Nós somos a boa semente, precisamos produzir frutos. O mundo precisa ver o fruto do Filho de Deus para perceber que o reino de Deus está presente. Nós vamos resplandecer. Mas é interessante aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele conta a parábola. A parábola é o julgamento, o juízo final, ele é determinado pelos padrões da agricultura. O que é isso? Jesus Cristo é o semeador. Mas como semeador, irmãos, o semeador, ele não faz logo a colheita quando ele semeia. Ele espera um tempo. Ele espera um tempo para quê? Para que a semente, ela cresça e produza frutos. E quando está maduro, é aí que faz a colheita. E o que faz na colheita? Pega os frutos, coloca no celeiro e faz o que com a palha? Faz o que com o mato? Queima. A parábola está sendo contada, irmãos, pelos padrões da agricultura. O reino chegou. Jesus plantou, mas vai levar um tempo para colher. Vai levar um tempo para fazer essa colheita. E essa colheita é o que, irmãos? É a destruição do que é mal. É a destruição daquilo que não presta. É a exterminação de todas essas coisas. A parábola está sendo contada para que nós entendamos o que Jesus Cristo está nos dizendo através do seu reino. Como é a característica do reino de Deus? Como é a sua natureza? Então isso aqui deve justamente tirar todas as dúvidas que nós temos ainda em nossa mente. Porque as pessoas não acreditam que Deus está reinando sobre essa terra. A igreja está aqui em adoração a Deus, mas o filho do maligno, o joio, está fazendo o que é mal. Está rejeitando a verdade. Mas há um tempo para tudo. É isso que nosso Senhor está nos apresentando aqui nesta parábola. E nós devemos entender. Entender para quê? Para vivermos segundo os padrões do reino de Deus. Para vivermos nessa terra como os verdadeiros filhos de Deus. Entendendo que os ímpios vão viver ao nosso lado. E que eles precisam olhar para nós. E nós devemos entender também que o julgamento, mais cedo ou mais tarde, virá. Mais cedo ou mais tarde virá. E às vezes e parece que as coisas cada dia ficam pior, né, irmãos? Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é de ficar pior mesmo, porque senão, eu lembro quando Deus está dizendo para Abraão, depois que faz uma aliança com Abraão, ele está dizendo que o povo de Abraão, os filhos dos descendentes de Abraão vão ser escravos no Egito, até que a maldade, o cálice da maldade, da injustiça dos cananeus atingisse a medida do cálice. Até que eles alcançassem a medida. Então a tendência, irmãos, é justamente piorar. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito do amor se esfriar,
a apostasia acontecer, tantas coisas ruins vão acontecer, porque as pessoas acreditam, será que... Não, acho que as coisas vão melhorar aqui no mundo, não, as coisas melhoram para a igreja, mas para o mundo não. O mundo as coisas só vão piorar. E de certa forma nós somos afetados por este mal. Nós somos afetados. Às vezes o vizinho liga certo tipo de músicas ao nosso lado, insuportável, não tem respeito. Mas nosso coração já deseja logo o juízo. Que nem os discípulos de Jesus Cristo, quando passaram por Samaria. Senhor, quer que a gente peça fogo do céu? Aí Jesus diz, que espírito é o seu? Aí se você tivesse lá, diz, é o de vingança, seu. Os ímpios ainda vão viver nessa terra, até, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fazer a colheita. Até o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai fazer essa colheita, não somos nós. Ele quer que a gente entenda isso. Porque se o reino está presente, mas porque tanta coisa ruim está acontecendo. Essa parábola ela vai explicar as dúvidas que a parábola do semeador deixou no coração, na mente das pessoas. Os próprios judeus aguardavam o juízo com a vinda do reino. O próprio João aguardava o juízo com a vinda do reino. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, o juízo foi adiado, meu filho. Calma. Eu vim agora para salvar. O juízo final, ele foi adiado. Então, eu estou plantando aqui a boa semente. Meu reino, eu estou trazendo o meu reino. E ele vem na semelhança do semeador que planta a boa semente. Mas o semeador, ele espera um tempo para fazer a colheita. Ele sabe que vai ter que tirar os frutos. E tudo que ficar de toda a erva daninha, ele vai ter que cortar, ele vai ter que queimar. Então Jesus Cristo está nos dizendo, e isso para que a gente também tenha um pouco de paciência, perseverança, que a gente entenda a característica, a natureza do reino. E a gente está ali, Senhor, Maranata, como João, ora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo voltará. O dia e a hora nós não sabemos, mas Ele vai voltar. Os discípulos aguardavam a sua volta. Irmão, mas quando voltar, será algo de repente. Como ele disse, assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim é a vida do Filho do Homem. Ou seja, de uma maneira clara e visível, todos vão perceber. Todos vão ver. Então, por isso que a igreja precisa estar preparada, viver de acordo com os padrões do reino. O reino está presente, igreja. Cristo está reinando sobre a sua igreja. Mas os ímpios serão destruídos mais cedo ou mais tarde. Nosso Senhor Jesus Cristo fará uma colheita. E é isso que a parábola está respondendo a nós. Respondendo às nossas dúvidas, às nossas questões em relação ao reino de Deus, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em relação à salvação, em relação ao juízo. É isso que ela está nos contando nesta noite, e eu espero que o Espírito Santo tire toda essa dúvida de nosso coração. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por tirar todas as dúvidas que nós temos em nosso coração a respeito do teu reino,
a respeito, ó Pai, dos teus juízos, a respeito, Senhor, ó Deus, da convivência dos teus filhos, ainda neste mundo com os filhos, Senhor, do maligno, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a ter clareza, entendimento através da tua palavra, para que possamos ser perseverantes, para que possamos, Senhor, aguardar pacientemente até a vinda do Senhor para julgar, Senhor, todos que estão nessa terra, Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja por tua palavra, que o teu Espírito console nossos corações e nos ajude a cada dia.